Olá pessoal, eu sou o Mário Scalambrino do Casulo Lares Vivos e Saudáveis e vou trazer hoje para vocês aqui um tema sobre paisagismo produtivo e regeneração urbana. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar na Semana de Meio Ambiente da Prefeitura de Guararema e parabenizar também por essa iniciativa. Guararema tem aí um belo histórico de boas ações socioambientais, uma tradição na organização de eventos e eu tenho certeza que, dada essa situação que a gente se encontra, a gente vai conseguir ter um alcance maior ainda, né, na mensagem que cada um desse seleto time aí de pessoas, profissionais e instituições tem para contribuir com cada um de vocês. E eu espero que aqui à distância eu consiga contribuir dentro do meu olhar com alguns aspectos, muitos aspectos subjetivos, outros aspectos objetivos, contribuir com a jornada de cada um de vocês, tá bom? Então, para começar, paisagismo produtivo, né, não é nenhuma novidade, porque o próprio paisagismo, ele nasceu, derivou-se da agricultura e ao longo de todos os estilos de jardins, sempre a gente utilizou-se, né, enquanto humanidade, de espécies comestíveis, plantas medicinais, aromáticas, frutíferas. E hoje, então, esse movimento do paisagismo produtivo, da agricultura urbana, jardins comestíveis, existem uma série de terminologias, nada mais é do que uma tentativa de resgatar essa tradição e fazer com que a gente continue fazendo, né, com que a produção de alimento não vá para longe do ambiente urbano, porque a gente sabe também que historicamente levar a floresta, os ambientes naturais e a sua produção de alimento para longe dos centros urbanos foi o grande erro das antigas civilizações. Então, eu gosto de definir em primeiro lugar a paisagem, né? Então, tem uma série de definições, né? Paisagem cultural, paisagem ambiental, paisagem natural, paisagem do trabalho, paisagem auditiva, né? Mas eu gosto de uma definição que é a paisagem como a intervenção do homem no meio, a intervenção humana, né, no ambiente. Então, as cidades são paisagens, nem sempre paisagens bonitas, como a gente tem no nosso imaginário, né? A gente, quando pensa em paisagem, já pensa numa vista bonita, um horizonte, o sol se pondo. E a cidade, ela nem sempre, enquanto resultado da ação humana, nos traz isso, né? De contato com a natureza, uma vista agradável. E o nosso objetivo é justamente trazer esses elementos de novo para próximo da gente. Esses elementos que, quando a gente está estressado, quando a gente vai sair de férias, a gente está planejando uma viagem, a gente quer ter contato com a natureza novamente. Para os que são mais aventureiros, ir para a praia, ir para a trilha, né? Fazer trilha ou montanha. Para quem gosta mais da questão, vamos dizer assim, gourmet, trazer a natureza por meio de alimento, né? Bons pratos. Então isso também é trazer a natureza para próximo da gente. E por que que a gente espera as nossas férias ou fim de semana para conseguir fazer isso? A nossa proposta é que, além disso, a gente traga esses elementos para próximo da gente. E o paisagismo produtivo, paisagismo como um todo, né, ele mexe na questão urbana, né, dentro do urbanismo, com uma série de elementos que são fundamentais para as pequenas, médias e grandes cidades. Elementos tais como qualidade do ar, drenagem urbana, biodiversidade, ilhas de calor, que em última instância, além de refletir em aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais e, o mais importante de tudo, com a questão da saúde humana, né, da qualidade do nosso bem-estar, né? Então o paisagismo, ele tem essa função do qual ele consegue contribuir muito com esses elementos. E a questão da regeneração urbana, eu trouxe aqui duas definições do dicionário, né? O primeiro, que é a homeostasia, que é essa capacidade do sistema
de se regenerar, de reencontrar o seu equilíbrio. E a gente sabe que o equilíbrio ele é dinâmico, não é algo estático, né? Então, isso acontece fisiologicamente, biologicamente, e também tem sido trazido, né, para a questão de como isso acontece ecologicamente no nosso planeta. Essa questão da capacidade de se regenerar. Por exemplo, quando a gente se machuca, se a gente fizer um ralado na nossa pele, esfolar, a gente não precisa ficar pensando todo dia para que haja a cicatrização. Automaticamente, o nosso organismo já vai começar a prover isso. O que acontece trazendo uma questão para o ambiente urbano é que a gente abre essas feridas, né, esses esfolados na superfície do planeta Terra, mas não dá espaço para ela regenerar. Pelo contrário, a gente age como o processo inflamatório, infeccioso ali, porque a gente não está se espelhando e permitindo que a natureza siga o curso dela nos seus diferentes ecossistemas. Então, esse ecossistema urbano que a gente criou e que a gente vem replicando ele indiferente do tamanho das cidades, faz com que esse ecossistema seja caro para se manter, seja desigual, seja insalubre e tampouco bonito, né? Se a gente pensar na questão estética da paisagem que vive no nosso ideário. E uma outra definição aqui do dicionário, quando a gente pensa em urbana, a gente pensa no processo mesmo de trazer infraestrutura para o ambiente, transformar ele do rural para o urbano. Mas se a gente der uma olhada que além dessa condição, existe também uma definição que é um conjunto de formalidades e procedimentos que demonstram boas maneiras e respeito entre os cidadãos. Afabilidade, civilidade, cortesia são sinônimos de urbanidade. Então, em relação ao primeiro aspecto da homeostasia, o nosso convite aqui é convidar todos a praticar um pouco do que o taoísmo vai chamar de não fazer. O segredo é não fazer por um período de tempo e observar o que a natureza está nos dizendo, em pequena escala, nos nossos próprios quintais. Basta a gente deixar que uma plantinha espontânea nasça pela fresta e a gente deixe de considerar que ela é invasora, que ela é uma praga, que ela é daninha ou que aquilo é um sinal de que o nosso quintal está sujo. Isso foi um modelo mental que colocaram para a gente, que deriva lá do nosso processo de colonização para exploração dos nossos recursos e, infelizmente, não para a formação de uma nação que amasse, cuidasse e construísse, né, um ambiente, uma nação com todos esses recursos, né, para que a gente, de fato, pudesse viver melhor com tudo aquilo que a gente tem aqui, né, relacionado também à globalização como um todo. E para isso, então, o hábito da gente deixar essas plantas nascerem, identificar, a gente vai perceber que a maior parte delas são plantas medicinais. Boa parte são plantas comestíveis, do que tem crescido muito o movimento de estudo em relação às PANC, né, plantas alimentícias não convencionais. E também é uma oportunidade para a gente perceber que a gente está inserido dentro de um tempo, de um ritmo que é o tempo da biosfera e não o tempo da tecnosfera. A tecnosfera é importantíssima, que é o ritmo da máquina. Então, se eu der um clique aqui agora, eu consigo ter um pacote daqui 2 dias na porta de casa. Isso é maravilhoso, mas isso é ruim quando a gente quer que a nossa vida funcione nesse ritmo, né? Isso tem pego especialmente as gerações mais novas que já nasceram no ritmo da tecnosfera. Mas a gente também, que pegou aí metade da nossa vida só na biosfera e metade da nossa vida na tecnosfera, facilmente somos sugados, né, para esse ritmo que causa ansiedade, uma série de problemas aí, psicossomáticos que são estudados aí pelos profissionais da área. Então, observar esse processo de regeneração natural, que não acontece só nas florestas, nas áreas descampadas, acontece a todo instante nos nossos próprios quintais e na cidade como um todo, em cada fresta de asfalto e de calçada,
mas a gente não dá tempo, a gente não permite que isso aconteça por um aspecto cultural que foi colocado, né, e que está sedimentado dentro de boa parte aí da população, que também esteve em mim e que eu, em um determinado momento, passei a começar a desconstruir e desde então venho tentando alimentar esse modelo mental em mim, e que isso não funcione só como um processo de pensar, mas também um processo de agir, né? Seja no meu aspecto pessoal, seja no meu aspecto profissional. Em relação à urbanidade, o convite que eu faço é justamente então para a gente ser mais gentil com essas plantas espontâneas, que a gente pode até chamá-las de guardiãs da terra, pela função que elas exercem, né? Diversas funções ecológicas, como desde a atração de abelhas nativas, espécies, boa parte delas ameaçadas de extinção, como a produção de alimento, espécies medicinais, aumento da biodiversidade, né? E especialmente essa oportunidade ecopedagógica que oferece para a gente. Então, ser mais gentil também com os insetos. A gente não vive sozinho aqui no planeta Terra, muito pelo contrário, a gente depende de todos os reinos, né? O reino mineral, o reino animal e o reino vegetal. As formigas, que a gente tem como vilãs, né? Então, observar, respeitar, aprender o que elas têm para nos dizer, termos mais urbanidade com esses seres, né? Mais cortesia. E com as lagartas, né? A gente adora a borboleta, mas não gosta das lagartas. E com as outras pessoas, né? E, consequentemente, a gente vai estar sendo gentil com a gente mesmo. E essa sensação, né, da nossa consciência tranquila, talvez seja o que a gente pode fazer de melhor para o meio ambiente e para a economia. Com base nisso, eu trouxe aqui para vocês essa imagem de um capítulo de um livro que eu escrevi. Eu vou deixar ele depois disponível no meu site, quem quiser baixar para ler e aprofundar um pouquinho mais. Eu tentei ser o mais coloquial possível nesse artigo, dentro de um livro que se trata sobre direito e paisagem. E aí o título do meu artigo é aquilo que eu de fato acredito que estou aqui compartilhando com vocês, que todos nós somos paisagistas, somos todos paisagistas, uma vez que a paisagem é a intervenção humana no meio. E a todo momento a gente está intervindo no meio. Só que a maior parte das vezes de forma inconsciente ou repetindo alguns padrões que a gente não se questiona o porquê. No ritmo do dia a dia, né, do qual a gente vinha especialmente da tecnosfera, a gente não parava para refletir em relação a por que eu vou fazer esse desenho para minha casa, por que eu vou usar essa técnica construtiva, concreto armado e tijolo baiano, tijolo cerâmico, telha cerâmica, por que é esse padrão de ocupação no meu lote, né? Em relação às minhas faixas e áreas permeáveis dentro do meu lote, por que eu vou colocar essa planta no meu quintal, ou por que eu não vou colocar tais plantas no meu quintal. São processos que a gente vem repetindo sem pensar o porquê. E o convite, né, do artigo vamos criar e regenerar a paisagem urbana, né? Uma vez que todos nós, aquilo que a gente faz no micro, ele reflete no macro. E a gente pode colocar esse macro como se fosse uma casca de cebola mesmo, né? O que eu faço comigo mesmo vai refletir no ambiente, no astral da minha casa. O que eu faço no meu quintal vai refletir no meu entorno. Se eu tenho uma árvore na minha calçada, eu vou estar contribuindo com o microclima, disponibilidade de oxigênio, umidade relativa do ar, em relação a um raio do meu entorno. E se todo mundo passar se todo mundo não, mas se boa parte da população passar a ter esse tipo de pensamento, mas especialmente de atitude, a gente consegue de baixo para cima, ou seja, bottom-up, né? Independente do que a legislação nos diz, causar mudanças no tecido urbano, indo a favor da natureza, indo a favor dos processos, fluxos, né, naturais, que é a homeostase. Os processos de sucessão natural estão sempre aí disponíveis
nos ensinando a todo instante e a gente vem ceifando eles a um alto preço econômico, social e ecológico, né? À base de veneno, especialmente. Então, como eu disse, o maior desafio que eu trago aqui nessa imagem é cultural. O desafio da regeneração urbana, ou seja, de um urbanismo sustentável, mais amigável, mais saudável, mais justo, mais equilibrado, mais seguro, mais atraente, ele não é um desafio econômico, nem ambiental, mas ele é social a partir do momento do desafio que é cultural, né? Do aspecto cultural, a nossa forma de atuar nos espaços que nos convém, né? Não só quando a gente atua plantando ou cortando, construindo ou destruindo, mas também na gestão dos nossos recursos, né? O que eu consumo na minha casa em relação à água, em relação aos meus alimentos, de onde vêm esses alimentos e para onde vai a água quando eu consumo, eu uso essa água. Será que parte dela eu não posso reaproveitar com as bananeiras no quintal, né? Ou nem colocar um balde embaixo do tanque e essa água que você lava a mão, preferencialmente com sabão de coco, você pode usar para irrigar o seu jardim. E também com os nossos resíduos sólidos, né? Que dentro do paisagismo a gente sabe que o que tem de mais valioso é o solo. E um solo rico, vivo, né? Um solo fofo, a gente consegue com matéria orgânica. E a gente pega essa matéria orgânica, que é casca de fruta, resto de comida, borra de café, casca de ovo, guardanapo, e põe num saquinho que vai lá para o aterro sanitário. Então esse modelo linear não funciona se a gente deseja ter um urbanismo mais saudável e mais qualidade de vida para todos nós. Que a gente sabe que todos nós buscamos isso e tentamos fazer isso com as ferramentas que a gente tem. Então, eu sei que essa semana de meio ambiente vai trazer muita luz nesse sentido e eu preparei esse material para que a gente pudesse compartilhar e tentar ao máximo contribuir com vocês, não só com o aspecto de sensibilização, mas também de capacitação para que cada um possa ser um agente multiplicador de pequenos jardins produtivos e regenerativos em pequena escala. E depois a gente vai aumentando essa escala. Mas para isso a gente precisa quebrar alguns paradigmas culturais que nos colocaram, que eu venho discorrendo aqui, e essencialmente em relação ao que é lixo, o que é bonito, o que é feio, né? O que é sujo, o que não é, falando do nosso quintal. Os principais fatores, se não o principal, para contribuir com essas minhas lentes, né, para ver e interagir no meio, sem dúvida foi a permacultura. E eu trouxe aqui para vocês uma frase da Marcia Renze, de um curso que ela tem, que diz sobre preparando o êxodo urbano, vencendo o medo e adquirindo habilidades. Quando ela diz que se o sistema atual não nos atende, precisamos criar um novo sistema que funcione. E a gente está justamente no meio com muitas oportunidades para criar um novo sistema a partir daquilo que a gente tem alcance. Um vídeo muito legal dela é Por que não o paraíso, né? E ela mesma nos diz que para os persas a palavra paradiso é jardim. Outras definições de jardim que eu gosto muito são dos hebreus, Gan Eden, que é proteger o nosso prazer e o nosso deleite. Então, por meio dos jardins, a gente, sem dúvida, consegue criar o nosso próprio paraíso aqui na Terra. Esse é o nosso convite dessa apresentação de hoje. Se conecta muito também com um movimento chamado Cidades em Transição, que em última instância são pessoas em transição. Foi criado pelo Rob Hopkins, que tinha como objetivo transformar as cidades em modelos sustentáveis menos dependentes do petróleo, mais integradas à natureza, resgatando laços de comunidade e mais resistentes a crises externas, tanto econômicas como ecológicas. É uma boa oportunidade, estou deixando aqui o link de um TED, para quem puder assistir, vale muito a pena, que é uma forma da gente ver que já existem iniciativas em mais de 50 países, iniciativas de transição.
Nessa onda, o movimento ele traz 7 passos para o engajamento e eu vou só elencar sem desdobrar em cima de cada um para vocês, que são fundamentais. Primeiro, uma visão positiva de futuro. Segundo, a sensibilização, a inclusão, a resiliência, encontrar sentido na mudança. A transição que necessitamos é tanto interna quanto externa e ela precisa ser fácil de replicar, um modelo viral. Tá? Nessa onda, agora sim, a gente, nas nossas atuações, procura levar esses conhecimentos da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo produtivo para os aspectos pedagógicos, formais e não formais. Um dos nossos cursos carro-chefe é o curso Jardins Internos e temos também um movimento do qual a gente chama de, ou melhor, o curso é Jardins em Transição e um movimento de quintais em transição, que é toda essa rede de pessoas que existem aí no Brasil e no planeta, que tem um quintal que quer que seja justamente a expressão dos seus valores. Tá? Os estilos de jardins, como eu vinha dizendo, eles foram definidos, né? Os jardins clássicos, franceses, italianos, os jardins naturalistas, ingleses. E aí nessa imagem eu quero perguntar para vocês, qual estilo de jardim vocês acham que a gente mais reproduz nas nossas cidades? Os clássicos, naturalistas ou contemporâneos, né, que misturam um pouco de cada elemento? Na verdade, infelizmente, o estilo que a gente mais replica é esse, né? É aquela interferência no meio, né? Aquela ação antrópica inconsciente que gera paisagens insalubres. Agora, antecipando o fim e a conclusão aqui da apresentação, imagina se cada cidadão se considerasse ali um cidadão em transição, pela qual nós estamos de fato, né, com essa grande oportunidade de repensar os nossos valores, nossos hábitos e como a gente interfere no meio. E se cada um passasse a plantar uma árvore na sua calçada, adequada, nativa, e uma árvore frutífera no seu quintal. Imagina o poder de transformação que a gente teria somente com a ação individual, que não é somente, na verdade é o desafio de todos os governos e de todas as instituições. E aí a gente sabe que a urbanização nesse modelo, ela mesmo nova, ela já nasce com um aspecto de degradado também, como eu mostrei no slide anterior. Por quê? Por ausência de vegetação. Talvez por aquilo que o professor geólogo Paulo Valadares diz em relação ao fato de sermos brasileiros. Por que nós não somos brasilianos, como os italianos, os americanos e os australianos? O sufixo eiro é de ofício, pedreiro, jardineiro, carpinteiro. E brasileiro era aquele que cortava pau-brasil. E infelizmente a gente vem replicando esse modelo desde que nosso território foi ocupado para explorar os nossos recursos e não para formar uma nação que ame, cuide e avance junto com o território. Infelizmente a gente vem replicando esse modelo de aversão à floresta, aversão ao elemento árvore. Então a gente vê como progresso a verticalização dos edifícios, mas a gente não quer ter nada que cresça mais do que 1 metro, 2, 3, 4, 5 metros no nosso quintal e nas nossas cidades. E isso faz com que a gente chegue nesse padrão de ocupação, que é uma ferida, uma cicatriz, ou melhor, uma abertura, um machucado na camada da terra, que a gente não deixa ela regenerar, cicatrizar. Nós somos os processos ali inflamatórios e de infecção desse sistema. Se a gente pegasse uma maçã, esse é um exemplo para vocês. Se pegar uma maçã, façam isso. E fingir que fosse o nosso planeta Terra, bonita, redonda, né? Imagina quantos % dessa superfície que a gente tem disponível para plantar de alimento. O que vocês imaginam? Então vou deixar aqui para vocês verem a sequência dos slides e vocês vão ver que a gente só tem 7,5% de superfície disponível para plantio de alimento. E não só para plantar alimento, para todas as outras necessidades humanas. Necessidades, infelizmente, vontades e desejos.
hospitais, escolas, né? Edifícios comerciais, industriais e residenciais. Então, mais do que nunca é urgente a gente passar a plantar alimento aonde for possível. E agora eu vou dar sequência nos slides do que eu fiz para em relação a plantar alimento num lote com uma área bem pequena de jardim e sempre inspirado também em fazer com que essa vegetação cumpra todas as suas funções, né? Barreira de sol, especialmente, nesse caso, a estética, a produção e a função biológica, ecológica, melhor dizendo. Antes disso, esse livro aqui, ó, do Jacaré, Luiz Alberto, fala sobre cidade rural. E na página 43 ele fala: rejeitemos os jardins de vegetação delicada e miúda, arrumada sobre bem comportados gramados, e acolhamos o caráter selvático e agigantado da natureza tropical. Antes de passar essas imagens, São Paulo, no seu plano diretor, trouxe uma inovação que poucas cidades no mundo têm, que é não só pensar a taxa de permeabilidade dos lotes no seu plano diretor e na sua lei de zoneamento, mas também o que eles chamaram de cota ambiental, que analisa a qualidade da vegetação colocada em cada lote. Então, que isso sirva de exemplo para outras cidades, mas que não fique só no papel, que a gente consiga, enquanto cada cidadão, executar isso no menor parcelamento de lote que a gente tenha, um meio lote. Eles trazem exemplos aqui, como estão nas imagens, de como é possível trazer outros estratos vegetais, que não só a taxa de permeabilidade, mas também árvores, arvoretas e arbustos. E aqui vai então as imagens de como era esse canteiro de 5 metros quadrados e como a gente, passou a produzir alimento nesse pequeno espaço e a aprender com ele. Então, mamão aqui com 2,5 kg, pitanga, pepino, maracujá, banana, mamão, limão siciliano, tem até uma jussara crescendo aí, que é o meu grande orgulho, verticalizando sem a gente ter medo da verticalização. Isso, então, faz com que a gente recrie um mini ecossistema produtivo, lembrando que o ecossistema ele é vertical e a gente trabalha só com área em geral, largura versus comprimento. Então, para finalizar, aqui mais algumas imagens de café, maracujá, berinjela. Fechando aqui para vocês, então, a importância da atuação em escala humana, ela deriva muito dos ensinamentos da permacultura. E esses dois gráficos retirados do livro do David Holmgren, que é Permacultura, Princípios e Caminhos Além da Sustentabilidade, ele mostra como a gente interferir por um processo de zoneamento, vindo da nossa casa para o entorno mais próximo, mas também as nossas atuações a partir da zona 0 até a zona 5, dos nossos princípios, depois a aplicação disso em escala pessoal e domiciliar, para depois nos nossos negócios e comunidades. E os últimos 3 slides, então, é para mostrar um pouquinho de como isso é possível, por exemplo, dentro dessa atuação no terceiro setor com o Instituto Surinam, um projeto chamado Quintais Produtivos, que fomenta uma rede de produtores urbanos agroecológicos no distrito de São Silvestre, em Jacareí. Essas são imagens do Festival Agroecológico Urbano, que foi organizado no ano retrasado. Um loteamento do qual a gente tem desenvolvido aqui em São José dos Campos, que chamamos de loteamento agroecológico, que tem estratégias aí de design para sustentabilidade, que não é só plantar alimento, mas engajar desde os corretores de imóveis até os proprietários, os compradores finais. E nas instituições de ensino, esse aqui é o núcleo de alfabetização ecológica, permacultura e agroecologia urbana na FATEC de Jacareí, onde eu dou aula e coordeno esse projeto. É uma imagem do antes e depois, de como quando a gente age a favor da natureza, ela corresponde. Um detalhe, sem usar dinheiro necessariamente, mas os recursos que tem disponíveis ali. E o principal recurso que a gente tem se chama tempo e dedicação humana, pessoas. Por isso a importância da gente se conectar com aquilo que faz sentido para a gente. E nada faz mais sentido do que viver bem, E o meio ambiente é o que nos proporciona isso. Então, fechando,
o ambiente saudável e produtivo, que deveria ser o objetivo de todas as pessoas, né, e instituições, necessita que a gente perceba que todos esses elementos, solo, plantas, clima, animais, água, não estão desconectados entre eles e especialmente entre nós. Nós fazemos parte de todo esse sistema e quando a gente passa a contribuir com eles, a gente consegue ter muito mais sucesso gastando menos recursos. Enfim, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, um abraço, até logo!